Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês acham de, com bem menos esforços, a gente conseguir produzir aí praticamente 80% de tudo aquilo que a gente quer? Pois é, isso aí já tem um nome, se chama princípio de Pareto. Quem foi Pareto? Deixa eu recorrer à minha cola aqui. Sociólogo e economista italiano, Vilfredo Pareto nasceu em 1848 em Paris e faleceu em 1923 em Genebra. A formação de base deste sociólogo e economista italiano foi na área da engenharia, que nunca abandonou. Então, esse foi Pareto, que dá nome ao princípio. E o que é o princípio de Pareto? O princípio de Pareto, também conhecido como regra do 80-20, lei dos poucos vitais ou princípio de escassez do fator, afirma que, para muitos eventos, aproximadamente 80% dos efeitos vêm de 20% das causas. Quer dizer, é um princípio que, na verdade, fala de minimalismo, né? É você ter um mínimo de esforço com um máximo de resultado aí, né? Você pode fazer uma triagem, fazer uma peneira e concentrar a sua atenção naqueles 20% ali. Eu tomei tomei conhecimento desse princípio quando eu li este livro aqui, de Richard Koch, né? O Estilo 80-20, de Richard Koch. Aqui ele apresenta, né, o princípio de Pareto, e ele estende a utilização desse princípio para várias outras áreas da vida da gente, da vida comum. Tem um trecho aqui bastante interessante do livro que ele fala o seguinte, eu estou convencido de que trabalhar menos e se dedicar mais às próprias paixões é algo que pode garantir um tremendo benefício a qualquer pessoa. Reequilibrar a vida não apenas proporciona mais saúde e felicidade, como também conduz, provavelmente, a um sucesso muito maior, seja qual for a definição que se dê a ele. E aí, você lendo o livro, você vê que ele ensina a gente a aplicar esse princípio aí em várias áreas da vida, como, por exemplo, a si mesmo, né, a área pessoal, ao trabalho e ao sucesso, às finanças, aos relacionamentos e, o melhor, à boa e simples vida. Então, esse é um livro bastante interessante, tem bastantes truques aí para a gente poder utilizar e eu utilizo muito. César, como é que você usa esse princípio na sua vida? Cara, olha, em coisas bastante simples. Eu sou um cara minimalista, não sei se eu já falei para vocês, mas eu detesto coisas sem aplicação, sem utilidade. Então eu vou tirando e esse princípio é muito bom. Por exemplo, quando eu percebo que 20%, somente 20% dos assuntos que eu converso durante o dia são capazes de gerar 80% dos resultados que eu preciso, né? Se você prestar atenção, de repente na sua vida também tem isso. A gente fica falando muito durante o dia, às vezes fala coisa desnecessária, erra, se aborrece. Dá uma cortada nos assuntos, aqueles assuntos que você está falando, vai errar menos, vai se aborrecer menos. Não é só dos assuntos, não. Muito provavelmente também com quem você conversa. Essa ideia que a gente está usando para os assuntos pode ser usado também para as pessoas. Eu uso o princípio 80-20 com os meus livros também, né? Eu sou um cara que gosta bastante de ler, então de tempos em tempos eu faço doações de livro, enfim, né? Você tem que fazer uma revisão de vez em quando você começa a observar que daqueles livros que você tem na sua casa, muitos ali já não estão mais falando de coisas com que você está conectado em outra coisa. Então foca naqueles 20% que você está realmente conectado neles, com aquilo que você está trabalhando naquele momento. 20% das atividades que a gente faz durante o dia geram 80% das realizações. Tem muita coisa que a gente faz, às vezes, durante o nosso dia que não está servindo para nada, né? Ficar ali nas redes sociais, né? Não tem muita utilidade. Eu não estou dizendo que você não tenha direito a ter um momento ali para fazer isso. Eu faço também. A gente não é uma máquina, a gente não é um robô. A gente precisa de ter um espaço ali. Mas eu estou falando a respeito de a gente manter isso sob controle, para a gente não perder aí as rédeas da situação, se espaçar demais fazendo algo que é inútil, deixando de lado aí alguma coisa que seria importante para a gente, né? Para quem trabalha com vendas, né?
Tem muita gente que trabalha com venda, 80% das vendas são geradas por 20% dos clientes. Enfim, você pode aplicar esse princípio em muita coisa aí, né? Esse princípio ele fica baseado, ancorado em duas palavras aí, foco e progresso. Então eu queria que você desse uma pensada sobre isso. Se você quiser, não conhece o livro ainda, eu acho que vale a pena para você conhecer mais sobre o princípio e aplicar isso aí na sua vida, para você ter uma vida mais produtiva, mais enquadrada com aquilo que você quer. Tá bom, meus amigos? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.